Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Romanos capítulo 1, versículo do 1 ao 5 e o versículo 11. Antes precisamos entender algumas coisas. Quem escreve a carta de Romanos é Paulo, né? O autor é Paulo. Ele escreve por volta de 57 depois de Cristo e a carta é endereçada à igreja de Roma. E naquela época, né, nós acreditamos que existia aqueles que eram os cristãos, né, os gentios que se converteram, e tinha também os judeus que se converteram. Então havia um certo conflito no entendimento do que era ser cristão, sobre a lei, né? Os judeus, eles achavam que por eles serem circuncidados, serem, né, da linhagem de Abraão, eles eram melhores, mais santos, né, mais amados, mais escolhidos do que os gentios. Então eles se colocavam numa posição meio prepotente, meio presunçosa sobre. E Paulo, ele vem aqui para quebrar isso. Então, a carta de Romanos vem para nos colocar no nosso lugar, né? Para colocar aquele povo presunçoso no lugar dele. E eu acredito muito que serve para nós hoje. Muitos cristãos, eles, por eles conhecerem a verdade, né? Por saberem de tudo que aconteceu, de tudo que vai acontecer, que sobre Deus, o inferno e etc. Eles colocam numa posição meio presunçosa sobre as outras pessoas. Muitos cristãos se colocam como se fossem melhores, superiores, né, do que as outras pessoas. E a carta de Romanos, ele veio também para nós, para que a gente não caia nesse mesmo erro que os judeus caíram no passado, nessa presunção de achar que a gente pode se colocar acima das outras pessoas, de achar que por sermos cristãos, filhos de Deus, nós somos melhores. Não, não. A carta aos Romanos vem nos confrontar, vem bater na nossa cara e nos colocar no nosso lugar. Então, eu quero convidar você a ler o livro de Romanos. Bom, eu comecei, né, esses stories lendo Romanos capítulo 1, alguns versículos, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu escrevi aqui nas minhas anotações, né? Primeiramente, eu sinto que eu e você, assim como Paulo, nós fomos chamados para pertencer a Cristo. E o que significa pertencer a Cristo? Logo aqui no início, Paulo, ele vem lembrar, né? Ele vem trazer à memória quem ele era. Então aqui, logo no início, ele começa a falar sobre sua identidade, né? Não sua identidade traumatizada, sua identidade distorcida, não. Ele está aqui falando sobre a sua verdadeira identidade, quem ele era. Ele era servo de Cristo Jesus. Ele foi chamado para ser apóstolo, segundo o Evangelho de Deus. Então ele está falando que quem ele era, sobre sua identidade. Isso logo já ministra ao meu coração que eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem é verdadeira Isadora. Quem é verdadeira Isadora em Deus. Quem Deus me fez nascer. Me fez ser. E não baseado em traumas e frustrações passadas, mas quem Deus me chamou para ser. E logo depois ele apresenta a sua missão, né? A gente acredita que a missão de Paulo era levar a obediência da fé para todos, sejam judeus, sejam gregos, gentios, não importa. Levar a obediência da fé, né? Então essa era a missão de Paulo, levar o evangelho por toda a parte, para que todos entendessem
que somos dependentes de Deus. E ele vai, durante toda a carta aos Romanos, ele vai falando sobre quem nós somos como pecadores, quem nós somos como redimidos diante de Deus através de Jesus. E quem eu sou em minha identidade, quem é você em sua identidade, qual a sua missão, qual é a minha missão. Então, só para recapitular, para a gente não se perder no nosso entendimento, né? Quem pertence a Cristo sabe sua verdadeira identidade, sabe e vive sua missão. É interessante a importância de Paulo aqui, como se ele estivesse relembrando aos queridos de Roma quem ele era, relembrando sobre sua missão, né? Tudo que não é lembrado é esquecido. Então você precisa lembrar não só primeiramente por você mesmo, mas por aqueles a quem você fala, a quem você ajuda, a quem você ministra, a quem você serve, a quem você está convivendo ali. Lembrá-los de quem você é, lembrá-los da sua missão. E não só, isso não é só na casa das ideias. Você realmente precisa viver debaixo dessa identidade, viver a missão que Deus te deu. E uma das características que eu vejo aqui que Paulo fala aqui é sobre a obediência, né? E a gente vive numa geração que não sabe o que é obediência, né? Acha que obediência é concordar, que obediência é você estar afim, né? Você ter vontade, e não. A obediência, ela precisa ser uma atitude pessoal, perfeita e perpétua. O que isso significa? Você precisa obedecer, né, às direções de Deus. E às vezes Deus usa as autoridades na nossa vida, né? Deus usa nosso esposo, nosso pastor, nosso professor, né? Nosso chefe, as autoridades na nossa vida. Então a obediência precisa ser pessoal, você precisa obedecer. A obediência precisa ser perfeita, ou seja, 100%. Se você é obediente 99%, então você não é obediente, você é desobediente. A obediência, ela exige perfeição, ou seja, 100%. Obedeça em tudo, em todo o tempo. E perpétua significa que para sempre precisamos ser obedientes a Deus, para sempre precisamos obedecer. E Deus colocou pessoas na nossa vida para que possamos prestar obediência. Nosso pai, nossa mãe, depois, né, tem os nossos professores, o nosso chefe, nosso cônjuge, nosso marido, nosso pastor na igreja. Não tem a ver com você seguir cegamente conselhos totalmente contraditórios à palavra. Tem a ver com você obedecer, ainda que você não queira fazer aquilo que estão te dizendo, ainda que você não concorde. Mas se está de acordo com a palavra de Deus, se está de acordo com as diretrizes de Deus, então eu e você precisamos obedecer. E é isso que Paulo fala. Porque Jesus veio pregar o evangelho da humildade. E para os orgulhosos, soberbos, cheios de si, a obediência é algo que a pessoa vai lutar contra, né? Vai resistir, porque o orgulho nos impede de sermos obedientes. Nós queremos sempre ficar justificando. Ah, porque eu não obedeço por causa disso, eu não obedeço por causa daquilo, blá, 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 blá. Para com as justificativas, para. Simplesmente seja humilde. Deixa o seu ego morrer, deixa o seu orgulho morrer e obedeça. Para finalizar esse momento, olha só o que o versículo 11 diz. A fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. O versículo 12, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Que preciosidade Paulo está falando. Primeiro, Paulo está falando aqui que o exercer do dom espiritual, você exercer o dom espiritual que Deus te deu, ele te fortalece no tempo de
desânimo, de cansaço, de fraqueza. O exercer do dom te fortalece. E quando você compartilha a fé com outros irmãos, nesse compartilhar da fé com os irmãos, há consolo e há fortalecimento. Então, nesse repartir aqui com vocês, nesse momento, que ficou um pouquinho grande, né? Porque é parar para atender minha filha que chora, é parar para atender uma ligação, mas eu sei que Deus vai estar usando esse story para chegar onde quer que você está me ouvindo. Mas esse compartilhar gera consolo, esse compartilhar dos dons espirituais gera fortalecimento espiritual. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, que Deus falou comigo, né, na primeiro capítulo de Romanos, do versículo 1 ao versículo 12, né, e